Pai do Senhor, meus irmãos, nessa tarde eu pedi uma palavra a Deus nesse instante no sofá. E Deus me dera uma palavra no livro de Jó, no capítulo 33, e o versículo 14, o 15, o 16, o 17 e o 18. Ou melhor, 14 a 18. Jó 33, 14 a 18. Vamos ler o que diz o Senhor. Antes Deus fala uma, duas vezes, porém ninguém atenta para isso. Em sonho ou em visão da noite, quando cai sono profundo sobre os homens, adormece na cama. Então abre os ouvidos dos homens e lhes cela a sua instrução, para apartar o homem do seu desígnio e esconder o homem da soberba, para desviar a sua alma da cova e a sua vida de passar pela espada. O que é que a Bíblia nos ensina? O que é que Jó nos ensina através da palavra de Deus? É que Deus não terá ninguém por inocente. Porque Deus tem a sua metodologia de falar para o homem. E para que o homem não encontre desculpa quando alguém vem até ele, quando está ocupado para que não ouvir, Deus se utiliza do mais secreto do homem, quando ele vai dormir. Quando ele vai dormir, está dormindo em sono profundo, Deus fala com ele. Deus fala com o homem naquilo que ele mais gosta de fazer. Deus usa, através do sonho ou de visão, mostrando o perigo que a vida espiritual dele está correndo. A Bíblia diz que antes disso, Deus fala uma, duas vezes. Deus fala com o homem, mas o homem não dá ouvido ao que Deus fala. Então, quando ele vai dormir, que está em profundo sono, a Bíblia diz que Deus vai lá no seu consciente e fala com ele de maneira que ele possa compreender o que é uma visão de Deus. Qual é a grande diferença entre uma visão de Deus e um sonho, por exemplo, porque dormiu com barriga cheia, de um sonho porque estava muito preocupado com aquilo que ia fazer, de um sonho porque estava sentindo algumas dores? Qual é a diferença? Normalmente um sonho comum, é muito difícil você ter detalhes dele. Mas quando Deus fala contigo, tem princípio, tem meio e tem fim. No outro dia ele é detalhista, você acorda com aquela mensagem nítida diante de você. Você não esquece de nenhum detalhe, porque Deus falou contigo. E nesse caso aqui, quando Deus fala, o homem não há justificativa diante do homem para dizer que não entendeu, não compreendeu, porque ele compreendeu sim. Ele está dormindo. Mas quais são os verdadeiros objetivos dessa mensagem? Porque Deus falou com o homem duas vezes, o homem não entendeu, e ele insistiu quando o homem estava dormindo para falar mais uma vez com o homem dormindo, e dessa vez agora ele vai entender, mesmo que ele não obedeça. O objetivo foi para apartar o homem do seu desígnio e esconder o homem da soberba. Para desviar a sua alma da cova e a sua vida de passar pela espada, isso é, do inferno. Deus fala com o homem como um pai que ama profundamente o seu filho, que vê o filho se descaminhando para o abismo, para o precipício, e o pai continua chamando a atenção do filho. É assim, nós para Deus somos como filho. Nós para Deus somos como filho. E feliz daquele que Jesus corrige, feliz do homem que é corrigido, que é despertado pelo Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então tudo que Jesus faz em benefício do homem é por amor ao homem.
É muito parecido com tudo que o Pai faz, é por amor ao Filho, e tudo que Jesus faz, a Bíblia diz que nós nos tornamos filhos de Deus. Filho por adoção. Ao aceitar a Jesus Cristo, nós nos tornamos filhos de Deus por adoção de filhos. Então, Deus ama tanto o homem que quando o homem não dá ouvido de uma forma natural, quando ele vai dormir, Deus fala com ele. E fala profundamente, fala de forma inusitada, fala de forma enfática, detalhista, para que o homem compreenda que é ele que está falando. Por que Deus se esforça tanto? Porque ele sabe o perigo. Ninguém sabe o quanto é terrível o inferno, quanto o próprio Deus que o criou. O inferno não foi criado para o homem, foi criado para Satanás e os anjos decaídos. Mas infelizmente Satanás ele tem enganado a muita gente e tem levado muitas das criaturas de Deus para no final, no juízo final e para o inferno. Porque Deus, apesar de ter esse amor tão grande para o homem, Deus, apesar de falar com o homem 2 vezes ou mais, aqui está dizendo que é 1, 2 vezes, mas isso é infinitas vezes. Deus, apesar de falar com o homem dormindo, para ver se o homem compreende a extensão e o tamanho desse amor, a misericórdia e o perigo que o homem está correndo aqui, levando uma vida dissolutamente, mesmo assim, a última palavra não é de Deus. A última palavra na vida do homem, concernente à vida espiritual, continuará sendo do homem. Mas por que isso? Porque Deus nos deu o livre-arbítrio. Arbítrio deriva de árbitro, alguém escolhido para mediar uma situação. E neste caso, você é o árbitro de si mesmo. Todas as suas decisões serão válidas diante de Deus, mesmo erradas. Mesmo você tomando a decisão errada, Deus não vai interferir. Você vai responder pelos seus erros, mas Deus não vai dizer, você não vai fazer porque está errado. Não, Deus apenas te mostra o caminho. As decisões de seguir será sempre do homem. O homem terá sempre 2 caminhos diante dele. Um certo e outro errado. Deus mostra qual é o certo e qual é o errado, mas Deus não nos força a trilhar. Essa é a verdade. Por isso que ele fala, a Bíblia diz que Deus fala com o homem 1, 2 vezes. Depois leva o homem nessa visão da noite, vê talvez o homem se lançando no inferno, vê o perigo que ele está correndo, mostra detalhe, mas quando o homem acorda, o homem percebe, mas logo esquece. Ele é sufocado pelos prazeres carnais, ele é sufocado pelas orgias, por todos os pratos que Satanás oferece diante dele. Que eu não vou dizer a você que são ruins. Não vou dizer a você que o pecado não é prazeroso. É lógico que é prazeroso. Se o pecado não fosse prazeroso, ninguém pecava. A questão não é o prazer que traz as orgias. A questão não é o prazer que traz tantas coisas, a prostituição. É a consequência que ela traz. São consequências que às vezes irreversíveis. São coisas que não tem mais como corrigir. Eu posso corrigir um texto, mas tem coisa na nossa vida que nós não temos mais como corrigir. Então, Jesus continua falando com o homem, mas a decisão de tomar, a decisão de ouvir o que Jesus falou em sonho, o que Jesus falou pessoalmente, continuará sendo do homem, porque Jesus deu a ele o livre-arbítrio. Ele é o árbitro de si mesmo. Quando nós temos uma partida de futebol, temos 2 lados, 2 traves. Se uma bola, agora não, porque agora tem o árbitro de vídeo, mas no passado não. Quando não tinha essas tecnologias, mesmo que a bola não cruzasse a linha de chegada, se o juiz apontasse para o meio do campo, era gol. Ele podia até ser penalizado, pagar algumas penas, mas aquele gol seria válido. Por que aquele gol seria válido? Porque o juiz é a autoridade máxima dentro do campo de futebol. Ele é o árbitro. Foi escolhido para mediar.
E nesse caso, o árbitro, você é o árbitro de si mesmo. Todas as suas decisões serão validadas diante de Deus, mesmo que sejam certas ou erradas. Então as decisões são suas. Deus não nos força, Deus nos ensina, Deus nos conclama, Deus chora ao ver as nossas decisões erradas. Então vamos lembrar disso, que Jó escreveu. Jó não, no livro de Jó, mas não foi Jó que escreveu. O homem de Deus que escreveu esse livro diz que antes Deus fala com o homem uma, duas vezes, mas ninguém entende. Ninguém atenta para isso. Mas quando o homem vai dormir, Deus vai lá e sela as suas palavras no seu coração. Quem sabe você teve algum sonho que você nem conseguiu entender. Quem sabe Deus falou para você profundamente, talvez essa noite mesmo. Te mostrou um abismo e você caminhando em direção àquele abismo. Quem sabe Deus falou com você essa noite? Quem sabe você via a um passo de ser destruído? Foi Deus falando com você. Está falando da sua vida espiritual. Está falando que você precisa parar, refletir, dar meia volta. Está falando do que você precisa recomeçar. E agora recomeçar de forma diferente. Uma nova vida, uma nova história. Deixe Jesus continuar sendo o Senhor da sua vida. Que eu tenho certeza, feliz do filho que o pai ainda corrige.